Em meio à pressa da vida moderna, num mundo que corre, sem parar, nos perdemos. Nós nos perdemos nas tarefas, nos compromissos, nos ruídos do dia a dia. E o pior é que muitas vezes esquecemos daquilo que é eterno. Há 40 anos, no coração da maior cidade da América Latina, São Paulo, nasceu uma igreja com um propósito firme: alcançar vidas, levar salvação, resgatar corações, ser a resposta de Deus em meio ao caos. Essa é a igreja da época da graça. Nascemos do amor, crescemos na fé e hoje seguimos com a mesma sede de ver pessoas se rendendo ao Senhor. Agora, o Senhor confiou um novo tempo nas mãos dos nossos pastores Igor e Beth. Um chamado, um desafio, uma missão: alcançar vidas e transformar gerações. Porque nós somos uma igreja geracional, uma igreja que entra no coração, que fala com verdade, com graça, com poder. Uma igreja que caminha com você. E o melhor de tudo, uma igreja que te lembra que Deus nunca te esqueceu. 40 anos depois, o propósito continua vivo, mais forte do que nunca. E se você está ouvindo isso, é porque Deus ainda tem algo grande para fazer na sua vida. Igreja da Época da Graça. 40 anos alcançando vidas. E o melhor ainda está por vir. Eu nunca pensei que um dia eu seria um pastor. Isso não foi um chamado que eu busquei. Mas esse chamado me encontrou em algum momento da minha jornada. Porque eu acredito que não somos nós que encontramos o propósito, mas é o propósito que encontra a gente em algum momento da nossa vida. Mas eu lembro quando era pequeno, lá na igreja da minha avó, uma igreja bem pequena, lá na Praia Grande, algumas irmãs, muito usadas por Deus, oravam por mim. E todas as vezes que elas oravam por mim, elas falavam assim: você vai ser um pastor. Eu lembro que uma chegou a falar que me via de terno, de gravata. Eu era muito pequeno, para mim aquilo não fazia muito sentido. Não sabia o que era aquilo. Mas a palavra de Deus não morre. A semente, ela ficou lá dentro. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E o tempo foi passando, os anos foram se passando, mas quando eu tinha de 16 para 17 anos, foi onde eu ouvi a voz de Deus, onde realmente eu me entreguei para o Senhor. Eu entendi que Deus tinha algo comigo. Não sabia o que era, como era, onde seria, mas eu só me entreguei. Só falei: Deus, eis-me aqui. E começou a vir uma sede dentro de mim, uma fome por Deus. Eu lembro que eu passava madrugadas em oração, jejum, consagração, comecei a ler muito. Então, li toda a Bíblia, lia livros, tudo que me davam de literatura cristã eu estava lendo. Teve um momento que eu fui convidado para ministrar a palavra de Deus para os jovens da nossa igreja lá. Era um grupo pequeno. Então ia começar uma escola bíblica e eu seria o professor deles. Falei: meu Deus, que desafio! Naquele momento era o maior desafio da minha vida, né? Depois vieram outros grandes desafios. Mas aquilo me esticou bastante. E eu comecei a ter essa responsabilidade com os jovens, comecei então a ensiná-los, depois comecei a pregar para os jovens, comecei a pregar em alguns cultos da igreja. Posso dizer que foi lá na Praia Grande, nessa igrejinha pequena, lá no Boqueirão, que o meu ministério foi ativado. Passando um tempo, eu comecei um pequeno grupo como uma célula na casa de um irmão em Santos. E essa célula foi crescendo, esse grupo foi crescendo, e a gente saiu da casa porque não comportava mais, a gente foi para um buffet e a gente ficou lá um bom tempo. Estava crescendo, estava uma delícia, mas é Deus que direciona tudo em nossas vidas. Eu sabia, na verdade eu não sabia, que não era lá que Deus me queria, mas houve um reboliço, o buffet mudou de endereço e a gente acabou se dispersando. E depois passou um tempo,
eu fui parar no litoral norte, lá em Boiçucanga. Eu comecei a pastorear uma igreja lá em Boiçucanga. E ali estava muito feliz, cuidando daquelas pessoas, a igreja crescendo, avançando. Eu era muito novo, isso eu tinha o quê? 21 anos. Era muito novo, mas cheio de amor por almas, cheio de paixão pela presença de Deus, querendo ensinar, querendo ministrar, querendo curar as pessoas. É para isso que Deus me chamou. Eu tenho essa convicção, sabe, dentro de mim. Ser uma voz profética na vida das pessoas. Ser um canal de cura, de libertação, um agente de transformação na vida das pessoas. E eu fiquei um período curto lá, foram 3 meses. Porque nesse tempo eu recebi uma palavra de uma mulher de Deus, aqui de São Paulo. E ela falou para mim o seguinte: olha, conta 18 dias, porque Deus vai te mudar, Deus vai te transicionar, Deus vai te levar para um outro lugar. Eu estava tão bem naquele lugar, eu falei, meu Deus, a igreja aqui está crescendo, o que o Senhor tem para mim? Isso era começo, né, quase fim de janeiro de 2000. E deu 16 dias, eu estava aqui, na época da graça. Em 16 dias, antes de cumprir os 18 dias, Deus me trouxe para São Paulo, Deus me trouxe para a época da graça e comecei a servir aqui como pastor, cuidando das pessoas, aconselhando, fazendo visitas em hospitais, abrindo os cultos, de vez em quando pregava. Em 2003, Deus me desafiou. Foi então o maior desafio da minha vida. Assumi aqui a época da graça como pastor sênior. E olhei para esse desafio e falei, Deus, eu não estou capacitado para isso. Eu não sei se eu estou pronto para isso. Mas como eu sempre ouvi que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama, eu não sabia, mas Deus já tinha me ungido para isso. Eu creio que foi para esse tempo que Deus me criou, me formou. Em 2013, então, assumo como pastor sênior aqui da Época da Graça. Já fazem 22 anos. O começo foi bem difícil, bem desafiador. Passei por muitos problemas, crises no ministério, na minha vida pessoal, mas Deus em todo o tempo me amparando, Deus em todo o tempo me sustentando. Deus, sabe, com a sua boa mão, com o seu favor, graça, me conduzindo em cada passo. Nunca me deixou ser envergonhado, nem confundido. E há 22 anos, servindo aqui, é muito tempo. Mas eu tenho visto, assim, o cuidado de Deus com a minha vida e com esse lugar. Em 2008, eu começo a escrever uma nova história. Por quê? Porque a Beth chega na minha vida. Eu estava numa igreja que era perto da loja onde eu trabalhava. Eu tinha lojas de roupa. E aí eu fechava e ia naquela igreja. E aí a pastora falou, você é de rosinha, levanta. Aí eu olhei. É você mesmo. Aí levantei, ela falou, olha, Deus vai te dar uma coisa que você não vai saber nem onde colocar. De tão maravilhoso que vai ser, tão grande que vai ser. Aí eu, oh, glória a Deus, aleluia, recebo. Eu estava com a minha gerente sentada ao lado. Falei, uhul, né? Aí ela falou, e você vai para um ministério muito grande e vai trabalhar na obra e você vai cuidar desse ministério. Aí eu virei para a gerente e falei, essa pastora tá meia doida, tô vendo que eu não vou receber nada, tô vendo que tá tudo errado, que é profetado. Depois de uma semana, eu estava jantando com meu marido, com o pastor Igor. Eu fiquei assim, no primeiro jantar eu ainda não tinha caído a ficha. No segundo jantar eu fiquei assim, já engolindo a pizza, meio assim, quadradinha. Aí eu falei, meu Deus. No terceiro, quando a conversa estava indo, né, para um namoro, para alguma coisa mais séria que eu notei, eu falei... Aí eu lembrei da profecia, eu falei, meu Deus, ele é pastor de uma igreja, presidente de uma igreja, toma conta de uma igreja grande. Eu falei, meu Pai amado. E aí, casei. Assim, Deus me presenteou, foi uma coisa maravilhosa. E quando eu vi,
eu já estava com a mão na massa, na mão na obra do Senhor, trabalhando, fazendo numa leveza, para mim não era nem nada assim pesado, era uma coisa prazerosa, um amor incondicional que Deus colocou mesmo, cuidando de pessoas. Como eu casei com um pastor, eu falava, não, você não vai me ungir a pastor, porque você é meu marido. Então eu falava, não, eu não quero. Se for de Deus, mas o meu marido falava, é de Deus, mas eu falava, não, você é meu marido, eu quero algo diferente, sabe? Eu não quero marido ungir na esposa, pastora. Você é meu marido, se for de Deus mesmo, vai vir alguém de fora, do nada, e vai me ungir. Aí passaram 5 anos, no culto de terça-feira, normal, a gente aqui no culto, uma pessoa dos Estados Unidos veio e me ungiu a pastora. Deus falou que usaria um dia alguém para consagrá-la ao pastorado. Ela não estava presente, eu falei com ele, então se o Senhor me permitir, eu vou fazer isso essa noite, porque eu venho na autoridade de Deus. Da Graça não é apenas uma igreja, é uma grande família. A gente sempre fala isso. É uma grande família abençoando famílias. Uma igreja firmada na palavra. Uma igreja viva, vibrante, pulsante, intensa e, acima de tudo, cheia da presença de Deus. Neste lugar, Deus tem feito grandes coisas, grandes milagres, grandes transformações. São entregas, são pessoas se abrindo todos os dias, assim, para receber o novo de Deus. Pessoas descendo as águas, pessoas restauradas, pessoas realmente se encontrando com aquele que tem o poder de transformar histórias. Então eu posso dizer que este é um lugar onde histórias são reescritas, onde Deus tem derramado sua graça, seu favor, mudando completamente, sabe, todas as áreas, seja saúde, seja familiar, seja profissional, seja financeira, ministerial, porque nessa casa muitas pessoas têm se encontrado com seu chamado. E os propósitos de Deus, né, estão sendo cumpridos em cada indivíduo aqui, em cada ser humano, em cada pessoa que adentra essa porta. O propósito de Deus está sendo cumprido. E eu vejo isso, é notório isso. Eles já sabem da identidade deles como filho amado de Deus. Eles sabem do propósito deles e a missão a qual Deus nos enviou. Cada indivíduo, cada ser aqui que entra essa porta, eles acabam encontrando o propósito que Deus tem para a vida deles. É uma atmosfera profética, promove realmente essa mudança, essa transformação. E a gente tem vivido essa atmosfera poderosa, aquela impressão que o céu desceu, aquela impressão que o céu está aqui, que o céu está baixinho. E é tão maravilhoso a gente poder ver tudo isso acontecer. Mas nós sabemos que nada disso que nós temos vivido, nós temos feito só nós, não, sozinhos. A gente tem uma equipe maravilhosa, ministerial, que Deus assim os capacitou e eles são tão comprometidos com a obra de Deus, eles são tão comprometidos, né, com o propósito de Deus, ministerialmente. É uma coisa assim, o amor deles por outros, por outras pessoas, é sobrenatural, é sobrenatural. É o amor de Deus mesmo. Só quem recebeu o amor de Deus pode transmitir o amor de Deus. E a gente vê isso nos nossos pastores, a gente vê isso em cada obreiro da nossa casa. A gente, sabe, vê uma equipe ministerial saudável, madura, e a gente agradece de verdade todos os dias a Deus pela igreja que Ele nos deu o privilégio de pastorear.
pela equipe maravilhosa que nós temos. E equipes assim que está aqui já há 40 anos. Gente, tem... Há 40 anos, desde que a igreja tem muita começou. gente antiga aqui. Desde que a igreja começou. E assim, eles permanecem aqui, criou raízes aqui. Nós somos realmente uma família. Nossa, o Acaliba, não tem como falar do Acaliba, que é o mais antigo de todos, né? A pastora Toninha, que fundou a igreja. Então, assim, a geração dos 40 anos atrás, com a geração do meio e a geração nova. A nova São geração. 3 gerações. Sim. 3 gerações. E a gente está vendo essa liberação dos céus, esse derramar dos céus. E aquele fogo que estava nos antigos, estava e continua. Hoje incendeia o coração dessa nova geração e a gente está vendo aí os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão cheias de Deus, tão apaixonadas por Jesus. Isso alegra o nosso coração e a gente quer aqui agradecer a todos vocês que cooperam conosco nessa obra, cada um de vocês que faz parte dessa igreja, faz parte dessa igreja como membro dessa casa. E nos próximos anos, eu creio, nossos olhos irão ver, os nossos ouvidos irão ouvir, que jamais vimos e ouvimos. Com certeza. Porque a mesma mão que nos conduziu até aqui, nesses 40 anos, é a mesma mão que nos conduzirá para o futuro glorioso que Deus tem para nós. Então, você que faz parte disso, verá. Sim, você irá testemunhar as grandes maravilhas que Deus irá fazer e manifestar aqui nessa casa. E as outras pessoas, porque Deus sempre está enviando, acrescentando almas nessa casa, acrescentando, a família está crescendo e todos serão impactados pela glória e pelo poder de Deus. 40 anos marca um novo tempo para nós e agora viveremos o cumprimento de muitas das promessas de Deus.